Hoje eu vou estar falando sobre a vocação pastoral. Efésios capítulo 4, verso 11, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Aí o 15... Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Mateus, capítulo 26, verso 31, diz assim: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. A vocação pastoral, ele é algo que foge à compreensão humana. E tem muitos que procuram, de certa forma, alcançar este posto sem entender o que de fato isso significa. E para esses que procuram correr atrás de um posto, ou de uma posição, sem entender o que de fato significa, eles estão correndo sérios riscos e estão colocando em risco o povo de Deus, ou muitas pessoas. Então é importante a gente falar um pouquinho sobre esta vocação. A vocação pastoral é um chamado que foge à compreensão humana. Como disse o apóstolo Paulo, torna o importante e insignificante e o incompreensível e imprescindível. Olha o texto de Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz assim: Mas o que para mim era lucro, isso considerei por perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, Paulo, ele coloca coisas importantíssimas aqui. Então, o que é importante se torna insignificante, e o incompreensível é imprescindível. Quando sabemos lidar com esses polos, saberemos nos posicionar no reino como bons despenseiros de Deus, como está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. O chamado não nos torna diferentes, pois continuamos sendo membros do corpo de Cristo, mas ele nos torna importantes no corpo de Cristo. E aí, se você pegar o texto de Mateus 26, 31, vejam a importância do pastor no corpo. Para destruir um rebanho, não precisa destruir membro por membro. É só ferir o pastor. Vocês percebem a importância? Então, não nos torna diferentes, mas nos torna importantes. Por quê? Porque nós somos membro do corpo também, mas com uma importância que para Deus ele é imprescindível. Porque para manter um rebanho precisa do pastor. Sem o pastor, as ovelhas se dispersam. Acaba o rebanho. Então, olha a importância. Apesar de ser igual, nós somos importantes. O que vemos hoje é que os chamados perderam a noção do que é sua função. O Senhor da obra é e para sempre será o Senhor Jesus Cristo, mas muitos já não servem mais o reino, apenas se servem dele. Quem não compreende qual é a sua função, o que é pastorear?
E as pessoas, elas começam a filosofar e não voltam para o simples. O que é pastorear? Pastorear, ou pastoreio, é cuidado. E as pessoas, ao invés de olhar para a sua função, eles olham para a sua posição. A função do pastor não é a diferença, que ele é diferente, que ele é importante. Não, não é isso. A função pastoral é pastorear, é cuidar. E quando as pessoas perdem a noção disso, eles começam a olhar pelo glamour, pela importância da função. Gente, eu abri mão de tudo na minha vida para pastorear. Então, eu não faço do pastoreio a minha profissão. E esse é o problema de muitos hoje, se tornaram profissionais da fé. Eles fazem do pastoreio a sua profissão. E todos vocês sabem que eu fechei a minha empresa no dia que eu assumi essa igreja aqui. Eu fechei a minha empresa. Mas nós estávamos começando. Se fosse olhar, eu nem sabia. Se eu fosse olhar, né? Não é assim que eu vejo. Mas se eu fosse olhar, eu nem sabia se ia dar certo. Porque eu estava abrindo naquele dia. E aquele dia eu fechei minha empresa e nunca mais abri. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho convicções. Eu não vim aventurar. Eu não vim aventurar, vamos lá, vamos ver se dá certo. Não, eu não vim aventurar, não. Eu vim para assumir a minha função pastoral, que era cuidar de vidas. Sabendo que poderia ter muitos percalços no meio do caminho, mas eu não vim aventurar, não. O que nós vemos hoje, muitos aventureiros, se não der certo aqui, pula para lá, até que consegue o que querem. Então, não pode fazer do chamado ministerial a sua profissão. E eu não estou aqui porque sou remunerado, não. E todos sabem que eu tenho uma profissão, eu tenho um trabalho secular. Então eu não estou aqui ou não assumo, não estaria esperando o ministério para receber um salário da igreja. Não é isso, não. E tem muitos que estão esperando chegar a sua vez para receber um salário da igreja. Quem tem uma visão como essa está fadado ao fracasso. Ainda que o local que ele lidera esteja cheio de pessoas. Porque o que diz que o ministério deu certo ou está certo, não é a quantidade de pessoas, é se ele cumpre a sua função. Porque tem muitas pessoas, tem muitos lugares lotados, cheios, mas o pastor é um derrotado, é um fracassado, porque ele só reúne gente. Ele não cuida de pessoas. Ele não cuida dessas pessoas. E o pastor tem que saber que ele é responsável por cada um de vocês. Não é por um grupinho só, não. É por cada um. Então, cada um de vocês são importantes e devem fazer parte do meu cotidiano. Então, a função pastoral é cuidar. Quem pensa diferente disso está num erro, mas que a função pastoral é importante, no meio da igreja, sim. Então nós precisamos ter consciência que o Senhor da obra é um só, Jesus Cristo. Então a obra não é minha, porque se eu pensar que essa igreja aqui é minha, eu vou cair na cilada do diabo. Eu vou fazer coisas horríveis diante de Deus, porque eu acho que é minha, eu posso fazer o que eu quero. Eu vou dar tapa na mesa e dizer, aqui quem manda sou eu. E vocês sabem que não é assim. Aqui quem manda não sou eu, e vocês todos sabem disso. Aqui quem manda é o Senhor. E eu estou submisso à sua vontade. Aqui só tem um Senhor, que é Jesus Cristo. Eu também sou servo. A minha função é cuidar de cada um de vocês. Mas eu não sou dono da obra e não sou eu que dito as regras. As regras, estão todas escritas aqui, na palavra de Deus. Vocês precisam se submeter à palavra de Deus, mas eu também preciso me submeter à palavra de Deus. Erra quem acha que ele manda. Eu mando e vocês obedecem. No reino de Deus não tem chefia, tem liderança. E líder é aquele que faz e os outros seguem. Aquele que manda e os outros obedecem é chefe. E no reino de Deus é liderança e não chefia. Então a função pastoral, ela precisa ser, muitos estão fracassando porque não entenderam qual é a função
que foi chamado. A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente é chamado é o que eu vou fazer, como é que é mesmo, o que é mesmo que é para mim fazer, para não correr o risco de incorrer em erros, de ter que ter chamado a atenção, porque se não foi chamado para uma coisa, está fazendo outra. Então a gente precisa ter essa consciência. Também nós precisamos ter consciência, o pastor precisa ter consciência de algumas coisas. Primeira delas, Efésios capítulo 4, verso 11 diz: e ele mesmo deu ou concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ele deu para quem? Para a igreja. Então o pastor, ele precisa ter consciência de que ele é um presente para a igreja. E quando a gente dá um presente para alguém, a gente espera que essa pessoa use, não é? Eu preciso ter a consciência de que eu sou um presente para vocês. Porque se eu não tiver essa consciência, se alguém me incomodar. Porque daí quando alguém precisa, é incômodo. Porque vai me tirar da cama 2h, vai me chamar, eu estou ocupado, estou com a minha família, agora é hora do almoço. Agora eu vou jantar. Pergunto para minha esposa quantas vezes eu largo o prato, quantas vezes eu largo a cama. Porque eu sou um presente, a igreja tem que usar. E quando que você usa o presente? Quando precisa. Não adianta eu chegar agora e dizer assim, ô meu filho, eu vou te levar na Unicamp agora, tá? Vamos lá, monta no meu carro que eu vou deixar você lá na Unicamp. Adianta o que você está precisando na Unicamp hoje? Que adianta eu querer levar ele na Unicamp hoje? Agora, se 2h ele fala, pastor, vem aqui em casa que eu preciso para a Unicamp agora. E eu falo, rapaz, agora eu tenho que dormir, amanhã eu te levo. Gente, eu não tenho consciência de que eu sou um presente de Deus para a igreja precisa usar. Nunca é incômodo quando alguém me chama, porque se for incômodo eu não entendi minha função. Se for incômodo eu deixar um prato de comida para depois, eu não sei da minha função. Eu preciso ter consciência que Deus me deu para a igreja. Porque se eu não tiver essa consciência, qualquer um que me chamar, eu vou sair bravo. E outra, tudo o que eu faço, eu não faço porque eu tenho que fazer, porque eu sou pastor. Eu faço porque eu tenho prazer de fazer e tenho prazer de ser o pastor. Eu não faço nada obrigado. Tudo que eu faço é porque eu tenho prazer de fazer. Então, se você me chamar e eu for, sabe que eu fui com prazer de fazer. Mas todas as vezes que você me chama, eu vou porque eu tenho prazer de fazer. Então, nós precisamos entender. O pastor precisa entender que ele é um presente de Deus para a igreja. E quando ele é chamado, ele está sendo usado. E quem dá o presente fica feliz de ver, olha lá, o presente que ele está usando. E quem que me deu de presente para vocês? O próprio Deus. Eu tenho que entender isso. Porque se eu não entender, eu vou errar tudo. Vou fazer as coisas de mau gosto. Falta de alegria no coração. Vou achar que estou sendo incomodado, como muitos dizem, eu não queria incomodar o pastor. Não, nunca vai incomodar o pastor. Mas se eu não entender minha função, eu me sentiria incomodado. Aí está a importância do chamado pastoral. Mas o chamado tem que entender a sua função. Para que ele foi chamado? Então, fui chamado para a igreja como um presente. Então, quando o Efésios diz que ele deu mesmo. E nós precisamos, então, compreender isso. Agora, 2 Coríntios 12, olha o que Paulo diz. 12:15 diz, eu de muito boa vontade me gastarei e me deixarei gastar por vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Olha a consciência deste homem. Ele mesmo que ele não fosse amado quanto que ele amava, ele não se importava com isso. Mas ele diz, eu me gastarei e me deixarei gastar. Eu vou confessar algo para vocês. Vocês sabiam que muitas vezes pessoas chegaram e falaram assim para mim, pastor, você é bobo, as pessoas estão aproveitando de você.
Se eu não entendesse a minha função, eu iria falar, é mesmo, né? Por causa disso, daquele outro, né? Tá aproveitando mesmo, é verdade. Também eu aqui, ó, para ele, ó, nunca mais. Olha o que Paulo diz. Eu de muito boa vontade me gastarei e me deixarei gastar por vós, por amor de vós. O pastor que não entende a sua função não vai ter alegria no ministério, não vai ter alegria em servir a igreja. Vai fazer carrancudas, coisas assim, vai ficar emburrado, vai achar que então as pessoas estão aproveitando, sim, porque não entenderam nada do seu chamado e da sua função. O chamado precisa saber qual é a sua função. Ele é de muita boa vontade, ele precisa se gastar, mas ele precisa também, com alegria, se deixar gastar, por amor. É importante o pastor ter a consciência de que ele é um presente de Deus para a igreja. E a igreja tem o direito de usar a hora que precisar, ou a hora que bem lhe convier. Essa deve ser a consciência de um pastor. Mas ele precisa ter a consciência também de que ele é servo. Porque senão, se a pessoa não tiver consciência de que ele é servo, vai chegar uma hora que vai subir para a cabeça. Sabe por quê, gente? A posição pastoral, ela nos proporciona honra também. E se o pastor não tiver consciência de que aquela honra que ele está recebendo não é dele, é para Deus, ele vai achar que é ele o bambambam do pedaço. E vai esquecer de que ele é apenas servo e precisa ter a consciência de servo. Sem essa consciência, o pastor vai fracassar na sua missão. Mateus 23, ele trata algumas coisas importantíssimas e eu separei elas aqui para nós dar uma esmiuçada, né? Jesus, ele nesse texto, ele alerta que aqueles líderes religiosos, eles estavam totalmente errados na maneira de proceder. Então, Jesus, ele faz o seguinte, ele aponta os seus erros. E o primeiro erro, ele está apontando que é a hipocrisia daqueles líderes. Eles tinham perdido a noção de servo e eles estavam vivendo na hipocrisia do versículo 1 ao 3. Porque eles ensinavam, mas não praticavam. Pastor que apenas fala, mas não vive, é um hipócrita. E está cheio de hipócritas aí pastoreando. E não pode, gente. Jesus já condenou esses líderes aqui no Mateus 23. E como é que pode, ainda hoje, as pessoas não ter noção que são servos? Que acham que pode dar ordens para os outros cumprir e eles mesmos não cumprem? Então, um pastor, ele não pode viver na hipocrisia, porque isso é um erro. Segundo erro que eu listei aqui, no versículo 4, eles eram hereges. Por quê? Eles colocavam um fardo sobre os ombros do povo, mas eles nem mesmo com o dedo queriam mover. Eles inventavam coisa para o povo que eles mesmos não moviam nem com o dedo. Então, eles eram hereges, ensinavam coisas erradas. E a gente vê, em certo momento, que eles dizem assim, ó, viu? Aquele que deve honra a pai e mãe, se você der uma oferta na igreja, então você não precisa estar dispensado da honra a pai e mãe. O que é isso? Distorcendo a palavra, uma heresia, mas eles ensinavam. Então, perderam a noção de servos e estavam sendo hereges. Eles perderam a noção de servos e estavam sendo soberbos. Os 5 e 7, eles deixavam de fazer para Deus e faziam para ser vistos pelos homens. Gente, o que nós fazemos no nosso trabalho pastoral é para Deus, só para Deus. Ainda que quem recebe o benefício seja você. Mas eu não, eu faço para Deus. Porque se eu fizer para você, eu vou ficar esperando a recompensa. Eu vou ficar esperando que um dia também você me sirva. E se isso não vier, eu vou ficar frustrado. Então a gente não faz para os homens ou para as pessoas, apesar de fazer para eles.
a gente faz para Deus. E aí você não vai ficar esperando recompensa de pessoas. A nossa recompensa, ela vem de Deus. Se não vier nessa terra, um dia eu terei lá. A minha coroa está preparadinha lá. E se o Senhor Jesus voltar agora, o Senhor bater com as 10, eu sei para onde eu vou e eu sei o que me espera. Então, eu não posso deixar com que a soberba suba no meu coração e eu fique esperando a recompensa de homens. Ou que as pessoas vejam o que eu faço. E vocês são todos testemunha disso. Vocês não sabem o que eu faço. Vocês não sabem por onde eu ando e aonde que eu estou. Justamente por isso, vocês não sabem do meu trabalho, o quanto que eu trabalho, vocês não sabem, vocês não têm noção. Só quem tem noção é minha família, porque eles veem a hora que eu chego, a hora que eu saio, o que eu faço e o que eu não faço. Mas a igreja não sabe. Muitos pensam que essas horas o pastor deve estar roncando, deve estar dormindo essas horas. Não imagino por onde que eu ando, não imagino o que eu estou fazendo. Justamente por isso, porque eu não faço para homens, eu faço para Deus. Então é importante eu não deixar com que a soberba suba no meu coração, porque senão eu perco o status de servo. No reino de Deus, só tem um Senhor, o resto é tudo servo. Só tem um status no reino de Deus, servo. E eu preciso ser servo. Mas eu preciso ser servo útil, porque senão a soberba toma conta e entra numa outra coisa que esses líderes eram. Eles eram egoístas ou egocentristas, porque eles eram o centro de tudo. Eles faziam questão de ocupar os primeiros lugares. Eles queriam receber o tapete vermelho, toda a honra e toda a glória, porque eles perderam a noção de servo. E um pastor não pode perder a noção de servo. Agora, vocês acham que se eu não tivesse consciência da minha função, eu estaria falando essas coisas para vocês que são testemunhas oculares do meu trabalho? Vocês são testemunhas oculares do meu trabalho. E vocês podem testificar se eu estou falando verdades ou se estou falando mentiras. Se isso ocorre ou se não ocorre, a minha família está aí, ó. E eles sabem se eu estou falando a verdade ou se eu estou mentindo. Se eu não tivesse consciência da minha função, eu jamais estaria fazendo isso. De vez em quando eu vejo algumas postagens que eu discordo com veemência. E pesquisa assim que dizem que a função pastoral é a terceira pior ou mais desacreditada no mundo, que é a menos valorizada, né? Eu discordo de tudo isso. Sabe por quê? Eu nunca me senti desvalorizado, porque quem me valoriza é Deus. Eu não fico esperando das pessoas. Eu não fico esperando das pessoas de levar tapinha nas costas. Eu não fico esperando das pessoas porque elas me servem, aí eu não vou tratar dos seus erros. Não, eu fico muito feliz quando eu recebo, sou bem tratado, né? Recebo elogios, eu recebo oferta, fico muito feliz. Mas, meu filho, se você errar, você vai ser corrigido na hora. Não tem esse negócio de tapinha nas costas, vai me persuadir a não corrigir erros. Não, e vocês também sabem disso. Mas eu não posso perder a noção de qual é a minha função. Porque se eu perder a noção de que eu sou apenas servo, que tenho deveres, vocês todos correm riscos. Então é importante eu ter essa noção, né, muito bem definida no meu coração. Agora, também nós precisamos ter a noção de que nós não somos melhores do que ninguém, que nós somos apenas importantes. Então, Jesus, no texto de Mateus 26, 31, ele mostra essa importância. E é nesse sentido a nossa importância. Nós vamos servir o rebanho, porque se ferir o pastor, o rebanho se dispersa, o rebanho se perde. É nesse sentido de que nós precisamos ter essa consciência.
qual que nós, como ovelhas, temos de responsabilidade com os pastores. Importante isso que o Fernando colocou, importantíssimo. Então, qual que é o dever da igreja para com o pastor? Segundo a pergunta do Fernando. Abra o texto de Hebreus 13, versículo 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E aí, aqui um pouco mais para frente, versículo 17, diz assim: obedecei os vossos guias e sede submissos a eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar conta, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso vos não seria útil. Por nós, pois estamos persuadidos a termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Então, qual que é o dever da igreja? O dever da igreja é honrar o seu pastor, é obedecer o seu pastor, é orar pelo seu pastor e também dar dignidade para o seu pastor como forma de honra. A Bíblia ensina, Paulo ensina que é para dar como duplicada honra, é para remunerar bem o seu pastor. Então é importante a igreja saber qual é o seu dever. Sim, eu concordo com o Fernando, está correto ele. Eu preciso ter a noção do que eu devo fazer, mas a igreja tem que ter noção do que ela deve fazer também. Então a igreja deve sim dar uma boa remuneração para o pastor, obedecer o pastor, orar por ele, receber bem. Então esse é o dever da igreja. Também honrar o seu pastor no que lhe é devido, para que ele tenha uma vida confortável. Agora, isso é pedir demais? Não, está escrito, é bíblico. Erra aqueles que acham que o pastor tem que viver quase na miséria, mendigando quase. Não, não é isso não, a Bíblia não ensina isso. Não ate a boca do boi que debulha. É importante que a igreja também tenha consciência a respeito disso. Não foi isso que eu quis trazer aqui, eu quis trazer a função pastoral mesmo, mas é importante essa tua pergunta, essa tua colocação, que também a igreja precisa ter noção, né, a consciência de seus deveres para com o pastor, aqueles que trabalham bem, são dedicados na palavra. Voltando aqui, que nós não somos melhores, mas somos importantes, né? E Jesus mostrou essa importância ali no Mateus 26. E Jesus mostrou também o valor de um pastor, que nós não somos diferentes, mas nós somos importantes. E olha o que diz no Mateus 10, 40 a 42. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Aqui está falando do cuidado de Deus para com aqueles que trabalham na obra, mas que trabalham com sinceridade na obra, que fazem de coração na obra. Então, esses são os verdadeiros pastores, os verdadeiros obreiros, porque tem os fraudulentos. E se alguém ajudar essas pessoas no seu trabalho, seja com um copo de água fria. O que Jesus está dizendo aqui? O que isso significa? Dar um copo de água fria. Gente, dar um copo de água fria é o menor dos favores. Quem que não pode dar um copo de água fria para alguém? Mas se esse alguém que está sendo dado o copo de água fria for um pastor, você não precisa ser pastor para receber o mesmo galardão no céu. Porque você está fazendo porque ele é pastor. Olha só a importância que Jesus deu para aqueles que trabalham na obra. Mas é importante a gente dar de coração, porque ele é. Não é com segundas intenções ou com interesses.
está fazendo de sinceridade. Porque ele é pastor, então eu vou dar um copo de água fria aqui sim. Porque ele está anunciando o evangelho, eu vou dar esse copo de água fria assim para ele. Então, olha a importância, o valor que Jesus mostra que um pastor tem. E por que as pessoas não dão este valor? Primeiro, porque perderam a noção. Segundo, porque não são ensinados. Terceiro, porque há corrupção no meio. Os pastores se corrompem, e com facilidade, só para ter número. Então, eles não procuram ver o que está escrito, eles vão ver o que o outro está fazendo. Procuram uma pessoa, hoje tem os coach, né? Tem mentoria. Gente, eu acho sim que a gente precisa ter pessoas confiáveis para a gente conversar, né? Para a gente adquirir experiência, para a gente ver, debater a palavra. Mas, gente, essas mentorias de hoje, pela madrugada. Então, nós temos que ter cuidado com isso, porque também há corrupção no meio. É por isso que não está sendo feito, porque está faltando também a consciência. As pessoas não têm mais consciência da importância de um pastor. Pastor é tudo igual. Vou dar dinheiro para pastor? A turma pensa isso. Gente, quando eu ouço esse tipo de coisa, gente, eu não estou nem aí, eu não faço parte desse clã aí. Eu não faço parte. Eu não estou na obra por causa de dinheiro, ou porque a igreja paga, ou porque não paga. Porque a igreja reconhece ou não reconhece, eu estou aqui para cumprir a minha função, o meu chamado. Se a igreja reconhecer, amém. Se não reconhecer, amém, do mesmo jeito. Quando as pessoas falam, isso não me atinge. Eu me entristeço por causa daqueles que estão levando esses comentários a ser suscitados no meio. Porque se perderam. Estão levando pessoas a se perder também. Porque daí não valorizam aquilo que Deus valoriza. Deus valoriza o pastor, sim. Mas as pessoas não valorizam mais. Por quê? Porque há corrupção no meio. Então me entristeço por essas pessoas que estão levando, induzindo as pessoas ao erro, cometendo o erro no ministério. Isso eu me entristeço. Então o Senhor, Ele dá valor, sim. Mas também o Hebreus 13 mostra a dignidade de um pastor. E é importante que as pessoas tenham noção. O que é ter por digno? Tenho por digno de duplicada honra, né? O que é ter por digno? Ter por digno é assim, ó. É você fazer e ainda se achar devedor, que não fez o suficiente. Gostaria de fazer mais. Isso é ter por digno. As pessoas hoje não sabem mais disso. Eles fazem alguma coisa e já acham que já fez demais pelo seu pastor. Eles não sabem disso. Que ter por digno é você fazer e achar ainda que não fez o suficiente. Que teria que ter feito mais. Aí sim, o teu coração vai estar correto com a palavra. Porque ter por digno, tenho por digno de duplicata a honra, é isso. Então é importante que Jesus ele mostra a dignidade de um pastor. 2 Coríntios 12, 15. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Aqui mostra como deve ser o coração de um pastor. O pastor ele precisa trabalhar, cumprindo a sua função, de boa vontade, com alegria, com entusiasmo, contagiando as outras pessoas. E eu falo aqui para vocês, quando que vocês me viram eu chegar aqui carrancudo, cabisbaixo, triste, e falando assim, ó, não dá mais, eu vou parar, eu vou desistir. Quando que vocês me viram fazer isso? Quando que eu me queixei do ministério pastoral e falei para você que pensei em desistir? Nunca. Nunca passou pelo meu coração algo desse tipo. E rogo a Deus que nunca venha passar. Porque, para mim, a melhor coisa do mundo é ser pastor. Não tem nada melhor neste mundo do que ser pastor. Então eu jamais vou me cansar e peço a Deus que eu nunca venha me cansar, que eu nunca venha falar, ó céus, ó vida, porque é meu prazer, fazer a obra é meu prazer, estar com vocês é meu prazer. Então nós precisamos saber
que me gastar e me deixar gastar é a minha alegria. É minha alegria. Muitas vezes o ministério pastoral, nesse texto que Paulo fala, ele diz: amando-vos cada vez mais, seja menos amado. E é uma realidade no ministério pastoral, que, como você falou, se o pastor não entender o seu chamado, ele se frustra, né? Ele se frustra: eu faço tanto pelas pessoas e eu não recebo aquilo que eu faço pelas pessoas. Porque muitas vezes você faz e a pessoa às vezes nem obrigado diz, né? E ainda, se as coisas não saírem como ela quer, você é o responsável, você é o culpado, né? E ela joga a culpa em cima do pastor. Então, muitas vezes nós não somos amados por causa da função pastoral, não é por causa da pessoa em si. Mas a função pastoral nos leva, muitas vezes, a não ser amado pelas pessoas. Gente, eu tenho consciência disso. Que eu vou fazer. Enquanto tiver tudo bem, tá tudo certo. A hora que eu fizer contrariar interesses, eu vou ser o culpado, sim, por causa disso. Então, o Paulo está certinho. Ainda que eu ame mais, eu seja menos amado. Não tem problema, é minha função. Mas aqueles que compreendem vão amar sim. Vão amar sim, aqueles que compreendem. Aqueles que não compreendem vão amar menos. Não tem problema. Isso a gente tem consciência que vai acontecer no meio da igreja. Então é importante a gente não se decepcionar com isso. Não podemos esquecer que o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, reparando erros da aplicabilidade dos dons espirituais, principalmente o dom de línguas, no culto ao Senhor, que se manifestava de forma baderneira e escandalosa. É importante observar que o apóstolo Paulo não proibiu o uso dos dons, apenas orientou a igreja. 1 Coríntios 14, 39. O apóstolo Paulo deixa claro em 1 Coríntios 13 que os dons deveriam ser seguidos e aparelhados pelo maior de todos os dons, que é o amor. Nós não podemos inverter essa prioridade. Se faltar amor, os dons só servem para escândalo e não glorificam a Deus e afugentam os não crentes. Se o amor for observado, os dons são ornamentos da doutrina cristã e têm o poder de atrair o pecador para dentro do reino de Deus. O amor é o meio para se chegar à perfeição e os dons, os fins que desejamos alcançar. Quando esta ordem não é observada, a igreja não cresce, não se estrutura. Mas quando o amor é ressaltado e buscado conscientemente, poderemos usufruir das bênçãos que Deus reservou nos dons espirituais. Não podemos esquecer a grande diferença entre dom e amor. O dom representa a busca da perfeição da igreja. O amor fala da busca da perfeição pessoal de cada crente. Sem amor, os dons são anulados, sem valor algum. Para usufruirmos dos benefícios sobrenaturais dos dons no meio da igreja, precisamos exercitar o amor. E aqui se encerra, então, o estudo sobre dons e ministério pastoral.